Crocantes por fora e com um recheio super cremoso por dentro, o cone trufado é um produto lucrativo, delicioso, fácil de fazer e principalmente de vender. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer 3 sabores de cones trufados usando apenas um recheio base, o recheio de caramelo. Esse vídeo está recheado de dicas, então fica comigo até o final para não perder nadinha, porque eu quero ver você fazendo e vendendo muito essas delícias. E se você gosta de confeitaria, seja para vender ou para fazer em casa mesmo, para a família, é só se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou começar os nossos cones preparando o brigadeiro de caramelo. Para isso eu vou colocar aqui na panela o açúcar. E hoje eu estou usando açúcar refinado, mas eu prefiro usar o açúcar cristal para fazer o caramelo. Ele demora um pouquinho mais para derreter e aí o risco do caramelo queimar é menor. Vou ligar o fogo em uma temperatura bem baixinha e deixar o caramelo se dissolver até que ele fique em uma cor bem dourada, em uma cor âmbar. Agora eu começo a mexer devagarzinho, só para o açúcar ir se integrando aqui à calda. Não mexe tudo de uma vez, senão vai virar um blocão e aí depois fica difícil de dissolver. Agora o caramelo chegou ao ponto e tem que tomar muito cuidado para não queimar, porque se ele queimar, o seu brigadeiro vai ficar amargo. Quando estiver bem douradinho, eu vou acrescentar a manteiga. Aqui nesse brigadeiro eu usei manteiga porque ela traz muito mais sabor ao seu brigadeiro de caramelo. Mas se você quiser, pode usar margarina no lugar. Adicionei a manteiga, vou mexendo e vou desligar o fogo por um minutinho para acrescentar o leite condensado. O caramelo fez um bloco aqui na panela, mas não se assuste, porque ele vai se dissolvendo à medida que a gente vai cozinhando o brigadeiro. Agora eu vou adicionar o creme de leite. E nós vamos mexer até o brigadeiro chegar ao ponto de recheio. O ponto é esse aqui, você sente que vai passando a colher no brigadeiro e ela vai fazendo algumas formações aqui no creme. Quando eu levanto a espátula, ele cai assim, em pequenos blocos. Eu não quero um brigadeiro muito firme, porque eu gosto de consumir os cones geladinhos, acho que eles ficam mais gostosos. Então a gente precisa de um brigadeiro mais cremoso, que não grude na boca quando for morder. Tô mexendo aqui mais um minutinho com a panela desligada, só para esse recheio ficar bem cremoso e desfazer qualquer gruminho ou qualquer bolinha que possa ter ficado por aqui. Você pode ver que o meu brigadeiro chegou a essa cor, um bege mais clarinho. Se você quiser ele mais dourado, quiser esse brigadeiro numa cor um pouco mais forte, é só deixar a sua calda ficar um pouco mais dourada também, tá? Depois de mexer, depois de ver que ele tá bem brilhante, a gente vai transferir para outra vasilha. Eu acabei de tirar o brigadeiro da panela e olha que textura linda e super cremosa. Ele vai ganhando estrutura e ficando mais firme à medida que esfria. O sabor é delicioso e a doçura é muito equilibrada, porque a gente usa uma quantidade maior de creme de leite nesse recheio. Agora eu vou cobrir o recheio com saquinho plástico em contato, que é para não formar película e também não ficar em contato com o ar. E eu vou deixar descansar até que ele esteja totalmente frio. Enquanto isso, vamos banhar as casquinhas de cone? Vamos falar um pouco das casquinhas? Hoje eu vou usar esse cone aqui, que é o cone de tamanho tradicional. Você encontra esse cone em lojas de artigos para confeitaria e também em lojas de artigos para sorveteria. Os cones precisam sempre ser conservados bem fechadinhos para manter a crocância, tá? Mas se acontecer da casquinha murchar, tem solução. É só você levar essa casquinha para o forno em temperatura bem baixinha por 5 minutos. Depois você retira do forno e deixa esfriar, que assim que ela esfriar, ela volta a ficar crocante. Para banhar os cones, eu vou usar cobertura fracionada.
eu derreti essa cobertura em tempos de 30 segundos dentro do micro-ondas. Eu preciso que essa cobertura esteja bem fluida. Você pode perceber que ela está fluida, mas não o suficiente para o que eu preciso, para o que eu gostaria. Eu gosto que essa cobertura esteja bem fluida, que é para a camada de chocolate na casquinha ficar bem fininha. Assim a gente gasta menos cobertura, consequentemente banho mais cones com essa cobertura que eu tenho aqui, baixo o custo do produto e aumento a lucratividade também dos meus cones. Para conseguir que ela fique mais fluida, eu vou adicionar óleo de coco aqui na cobertura. Eu estou usando um óleo de coco sem sabor e sem cheiro. Não tem quantidade certa. Eu adiciono o óleo de coco, mexo e vou conferindo a textura da cobertura. Ainda tô achando firme, olha como ela faz esses montinhos aqui. E vou adicionar mais óleo de coco. A gente tem outros vídeos de cones com dicas sensacionais aqui no canal. Eu vou deixar os links deles nos cards no final do vídeo e também na descrição para você assistir depois que esse vídeo acabar. Quero ela ainda mais fluida, então vou colocar mais um pouquinho de óleo de coco. Agora a cobertura já está bem mais fluida, dá para perceber aqui quando eu levanto a colher. E a gente pode começar a banhar as nossas casquinhas. Vou começar a banhar os cones e precisa estar atento a alguns pontos. A parte do fundo lá do cone, essa pontinha interna aqui, ela precisa ficar muito bem banhada. Às vezes a gente coloca o chocolate aqui dentro, a cobertura aqui dentro e forma uma bolha lá no fundo. E aí quando essa bolha estoura, fica uma falha na cobertura. São essas falhas que fazem a casquinha murchar depois do cone pronto, porque essa casquinha não pode ficar em contato nem com o ar, nem com o recheio. Se ficar em contato, ela vai murchar. Precisa sempre mexer o chocolate, que é para os cones não ficarem manchados. Então eu vou pegar aqui uma colherzinha de cobertura e vou colocar aqui dentro da casquinha. Agora eu vou balançar bem, vou espalhando essa cobertura para as laterais. Girando assim o cone. E vou balançar para esse excesso aqui escorrer. Aí você vira a casquinha, confere se não ficou nenhuma bolha lá dentro no fundo. E aí sim nós vamos banhar o restante da parte interna da casquinha. Coloco mais cobertura, vou girando. Vou banhar também a bordinha. O ideal é balançar para retirar bastante o excesso para ele não acumular aqui na borda do cone depois que for para a geladeira. E agora vou colocar o cone para escorrer sobre uma forma com papel manteiga. Fazendo o banho corretamente, você tem casquinhas perfeitas e que duram até 20 dias. Agora que a gente banhou a parte interna das casquinhas, vamos levar para a geladeira para essa cobertura cristalizar. Depois de alguns minutinhos na geladeira, essa cobertura já está firme e a gente vai banhar a parte externa do cone. Eu vou banhar a parte externa porque eu gosto do cone banhado por dentro e por fora. Mas se você quiser, pode rechear o seu cone desse jeitinho aqui mesmo. Agora eu vou pegar os cones que já foram banhados por dentro e vou banhá-los por fora também. E se você quiser, pode usar um garfo para te ajudar nessa tarefa. Balanço para retirar o excesso. Olha como a cobertura fica super fininha. A gente consegue, inclusive, ver as marcações aqui da casquinha por baixo da cobertura fracionada. Vou colocando todas as casquinhas sobre o papel. E levo para a geladeira para a cobertura cristalizar. Depois de serem retirados da geladeira, é assim que os cones ficam e eles podem ser conservados dessa maneira por até 20 dias em caixas de papel fechadas e de preferência fora da geladeira, que é para não suar. A gente vai banhar alguns cones que vão ser o cone choquito. Então, para isso, eu preciso adicionar flocos de arroz aqui nessa cobertura fracionada.
Vou colocar um pouquinho. Mexer. E vou adicionar mais flocos, porque quando eu levanto a espátula, percebo que ainda tem muitas partes aqui da cobertura sem os floquinhos. Eu tô usando flocos de arroz, mas você pode colocar também amendoim, castanhas, para fazer outros sabores, que fica muito gostoso. Agora sim, eu levanto a espátula, quase não aparecem partes aqui da cobertura que estejam sem os flocos, e a gente vai começar a banhar. Eu vou colocar o cone aqui dentro da cobertura e vou usar essa ferramenta aqui, que é o pega-cone, para ajudar a banhar. Levanto o cone aqui para conferir se a parte interna está bem banhada, bem repleta de cobertura. Balanço para retirar o excesso. E olha como esse cone fica lindo! Agora é só posicionar os cones aqui no suporte. Um ponto importante que eu não posso esquecer de te falar: precisa colocar os flocos de arroz na cobertura fria, tá? Se você colocar os flocos na cobertura quente, eles vão murchar. Eu coloquei o suporte sobre uma forma com papel manteiga para reaproveitar toda a cobertura que escorrer. Eu gosto do suporte porque com ele a gente não precisa tocar nos cones depois que eles estão banhados. Agora, mais uma vez, é só levar os cones para a geladeira para essa cobertura cristalizar e logo logo eles já estão prontos. A cobertura já cristalizou, tá linda, bem bonita e brilhante. Se a gente encostar aqui, pode perceber que ela não derrete. E agora eu vou dar uma torcidinha aqui, só para soltar os cones do nosso suporte. Aí a gente retira o cone com o pega-cone e encaixa ele aqui nos vãos. Depois de banhar os cones, nosso recheio já está pronto, descansado, e essa aqui é a textura dele. Ele está em temperatura ambiente e olha só que cremosidade. Vamos rechear os cones? Eu coloquei o recheio em uma manga de confeitar e para preparar o cone choquito é só preencher o interior com o brigadeiro de caramelo. Agora eu vou fechar o topo com um pouquinho da cobertura fracionada com flocos de arroz. É importante selar o topo para a durabilidade do cone ficar mais longa. E aí, se você quiser, pode decorar o topo do cone com uma metade de bombom choquito. Olha como esse cone fica lindo! Agora vamos para a montagem do nosso segundo sabor de cone, o cone de caramelo com amendoim. Eu vou preencher o cone aqui até a metade. E vou adicionar nele amendoim triturado. Depois vou preencher com mais caramelo até o topo. E aí nós vamos repetir o mesmo processo para os outros cones de caramelo com amendoim. Se você quiser, também pode dividir as camadas. Coloca uma camadinha bem no fundo de caramelo, uma colher de amendoim, mais uma camadinha de caramelo, uma camada do amendoim e aí finaliza com o brigadeiro de caramelo. Aqui eu tô usando amendoim triturado e torrado já com sal. Viu como a montagem desses cones é super prática e rápida? Agora eu vou finalizar com cobertura fracionada. Eu não gosto de colocar uma camada muito grossa, porque eu acho que fica um pouco mais difícil de morder. Então coloco uma camada fininha e venho espalhando com a colher. Agora eu vou pegar esse cone com a luva, que é para não ficar todo marcado com as minhas digitais.
E vou pressioná-lo aqui no potinho com o amendoim triturado para fazer esse acabamento aqui no topo. Vou repetir o mesmo processo com todos os cones de caramelo com amendoim. O próximo cone é de caramelo com brownie e eu quero fazer um efeito bem bonitinho aqui no meu brownie. Para isso, eu vou usar o ejetor de doces. Eu encaixo o ejetor aqui no meu doce, pressiono e agora pressiono a alavanca que é para finalizar e fazer o nosso brownie com o formato de florzinha. E aí o processo de montagem vai ser bem parecido. Eu vou rechear o cone até a metade com o brigadeiro de caramelo. E vou colocar aqui dentro as bordinhas que sobraram daquele brownie que a gente separou para decoração. Agora eu finalizo com o brigadeiro de caramelo. E vou fazer a mesma coisa com os outros cones de caramelo com brownie. Se você quiser mais um toque de sabor, pode colocar uma pitadinha de sal aqui por cima desse caramelo para a gente fazer um caramelo salgado. Eu estou usando sal refinado mesmo, mas se você quiser pode usar a flor de sal. Agora eu vou fechar esse cone com a cobertura fracionada. E vou decorar com a nossa flor de brownie. Olha que coisa mais linda esse cone de caramelo com brownie. Agora que os cones estão prontos, eu vou levá-los para a geladeira por 3 minutinhos, só para os topinhos deles ficarem selados. Nossos cones já estão prontos, vamos ver como eles ficaram? Olha o barulhinho quando a gente corta esse cone. Esse cone choquito é uma delícia. A combinação de sabores entre o amendoim e o caramelo também é perfeita. Esse cone é crocante na medida certa. Eu tenho certeza que a combinação entre o brownie e o caramelo ou o caramelo salgado vão fazer o maior sucesso aí na sua produção. Olha como esse cone é super saboroso. Agora, os cones estão prontos e a gente já pode embalar. Para embalar, eu vou usar esses saquinhos aqui, que são saquinhos próprios para cone. É só encaixar os cones aqui dentro. E agora eu vou usar o fecho prático para fechar. Não se esqueça de colocar a sua etiqueta e identificar o sabor e a data de validade de cada cone. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta qual desses cones foi o seu preferido. Já aproveita para deixar o seu joinha e se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Eu deixei as informações de rendimento da receita, sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo para você. É só clicar embaixo do título do vídeo que você consegue acessar. A validade dos cones trufados é de até 10 dias e eles podem e devem ser conservados na geladeira. Inclusive, eles podem até ser congelados. É só embalar, colocar dentro de uma caixa bem vedada e depois deixar na geladeira quando quiser descongelar. Ele vai suar um pouquinho, mas não tem problema, porque o consumo normalmente é feito com o cone bem geladinho mesmo. Fique sempre atento ao banho interno do cone, como eu expliquei aqui no vídeo. Eu estou repetindo essa informação porque isso é muito importante. Se alguma parte do cone internamente ficar sem cobertura, esse cone vai ficar em contato direto com seu recheio e a casquinha vai murchar. Aí vai ficar ruim para o consumo. Eu te mostrei 3 sabores de recheios feitos com caramelo, mas você pode fazer muitos outros mais. Caramelo com morango, caramelo com brigadeiro de ninho, com crocantes, com ganache ou brigadeiro de chocolate meio amargo e muitas outras combinações.
Experimenta fazer esse cone trufado aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que você vai amar. E aí, gostou dos nossos cones trufados de caramelo? Me conta que outras sobremesas de fácil venda você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de produtos deliciosos, super práticos e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, certo? Um grande beijo e até mais!